Olá, boa tarde. Estou gravando este vídeo para mencionar alguns pontos que eu observei aqui na sua introdução. Primeiramente, aqui no problema de pesquisa, esse bloco, olha, na explicação do bloco, ele pede para você contextualizar o problema e depois colocá-lo. E depois apresentar a pergunta-problema. Conforme a gente consegue observar no exemplo. Ó, primeiro uma contextualização ao problema, depois a pergunta-problema. Só que aqui você trouxe o objetivo geral, os específicos e depois o problema. Esse não é o bloco para mencionar o objetivo, esse é o bloco para mencionar só o problema. O bloco dos objetivos é o bloco seguinte, então eu aconselho que você reorganize o texto nesse sentido. Retire o problema, retire os objetivos, deixe só o problema. Com relação ao problema, você pontuou assim: qual é o impacto do abuso sexual infantil na saúde mental e emocional das vítimas a longo prazo? E quais são os principais fatores que contribuem para a resiliência ou vulnerabilidade das crianças a essas consequências? Esse I, ele de certa forma, ele parece nos levar para outro problema, né? Então, quais são os principais fatores que contribuem para a resiliência ou vulnerabilidade das crianças que sofrem, né, abusos sexuais? Então, nos leva a pensar outro problema. Então, tem que ter esse cuidado, porque não pode, né? Não pode acontecer. Tem que ser um problema só. Então, qual é o impacto do abuso sexual infantil na saúde mental e emocional das vítimas a longo prazo? Interrogação, né? Aí, se fosse para ter outro problema, aí eu imagino que esse, né? Quais são os principais fatores que contribuem para a resiliência ou vulnerabilidade das crianças que sofrem abuso, né? Então, eu preciso organizar essas ideias aqui. Olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar aqui o seu problema, vou trazer ele aqui para esse bloquinho de notas, porque a gente vai comparar ele aqui com o seu objetivo geral. Aqui no objetivo geral, você vai falar sobre o objetivo geral e os objetivos específicos, conforme a gente percebe no exemplo. Aí você trouxe, só que olha só, o objetivo da pesquisa é analisar as consequências do abuso sexual, analisar, né? O objetivo geral e os específicos, eles começam com o verbo no infinitivo. Então, a gente entende aqui como um objetivo. Aí aqui, identificar as possíveis formas de prevenção e tratamento e discutir o papel dos profissionais de saúde e da sociedade em geral na luta contra o abuso sexual. Então, só aqui pelos verbos, a gente já teria 3 objetivos. Aí você continua, né? A pesquisa buscará revisar estudos e pesquisas sobre o tema, além de realizar entrevistas com profissionais, né? Então, a gente fica sem entender de fato aqui qual é o objetivo geral, quais são os específicos, precisa ter um cuidado nesse ponto. Além de que o objetivo geral ele precisa estar alinhado ao problema, não pode ficar diferente do problema. Aí você continua, né? A pesquisa buscará revisar estudos, além de realizar entrevistas, a fim de obter uma compreensão mais ampla e profunda sobre o tema. Espera-se que os resultados da pesquisa possam contribuir para a conscientização e prevenção do abuso sexual, além de fornecer subsídios para a atuação. Então, assim, precisa ficar muito claro. Olha como fica bem claro aqui no exemplo qual é o geral, quais são os específicos. Ele diz primeiro: o objetivo das estratégias de marketing atuais visa alcançar exatamente a identificação, né? A identificação do cliente com o seu produto. Pronto. Fechou. É esse o objetivo geral, olha só. Aí ele vai falar dos específicos. Olha, um dos passos a ser realizado para chegar no objetivo geral da pesquisa é, então olha aí, primeiro específico, né? Verificar os tipos de estratégia. Depois, porque uma das etapas importantes é conceituar. Aí, olha, o terceiro dos objetivos específicos da pesquisa é levantar o histórico da empresa. Então, a gente sabe exatamente aqui o que é objetivo geral, o que são os específicos. No seu caso, ficou um pouco assim, misturado. Então, não pode, porque a mesma pergunta que eu te fiz, o orientador vai fazer, né? Qual é o seu objetivo geral? Quais são os específicos? Ele precisa saber. E o objetivo, como não ficou claro para mim aqui, eu não consigo comparar muito bem o problema com o objetivo geral, mas precisaria estar alinhado, né? Por exemplo,
qual é o impacto do abuso sexual infantil na saúde mental e emocional das vítimas. Então, de repente, o objetivo geral seria analisar o impacto do abuso sexual infantil na saúde mental e emocional das vítimas a longo prazo. Pronto. Ah, mas tá igual o problema? Não. É coerência. O problema e o objetivo precisam seguir a mesma linha de raciocínio. Eu queria saber de você, você chegou a passar pela nossa proposta de pesquisa aqui do Monográficos para alinhar melhor esses elementos, problema, objetivo, justificativa, porque eu acho que seria interessante você passar pela proposta para alinhar melhor esses elementos. Aqui, olha, no nosso treinamento, a gente ensina nas aulas do módulo 2 como passar pela proposta de pesquisa nessa aula. A proposta de pesquisa, ela é rápida, os alunos estão fazendo isso só em 30 minutos, então você mesmo com esse prazo para entregar ainda dá tempo, é só passar pela proposta, define o problema, define os objetivos e traz eles para cá, copia e cola, muito simples, né? Então você vai ter uma segurança maior nesses elementos passando pela nossa proposta de pesquisa.